Eu sou a doutora Letícia Sobreiro, ortodontista de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o Julho Laranja. O Julho Laranja é uma campanha criada por um grupo de ortodontistas brasileiros que tem o intuito de conscientizar as famílias sobre a importância do acompanhamento das crianças com ortodontista desde cedo e da possibilidade de tratamentos dessa fase. Muita gente não sabe, mas existem tratamentos ortodônticos que podem ser feitos ainda muito cedo, quando a criança ainda tem dentes de leite ou ainda está trocando. Eles são indicados quando o ortodontista identifica já bem cedo que ela tem um problema de oclusão e pode intervir naquele momento para corrigir o problema, evitando que ele se instale ou precise de um tratamento mais radical no futuro. Um estudo de 2010 que avaliou 5.000 crianças brasileiras entre 6 e 10 anos encontrou que 85% delas tinham já algum problema de oclusão e desses 85%, 60% tinham possibilidade de um tratamento precoce. Qual é a grande vantagem dos tratamentos precoces? Em primeiro lugar, muitas vezes a gente consegue evitar que a criança faça tratamentos mais invasivos na dentadura permanente, como, por exemplo, extrações de dentes permanentes ou então cirurgias ortognáticas, que são aquelas cirurgias que readequam os ossos da face. E uma outra grande vantagem é que a gente consegue melhorar a autoestima da criança quando ela se incomoda ou então, às vezes, até sofre bullying por causa da aparência dos dentes. Eu sou uma verdadeira apaixonada pela ortodontia infantil. Eu gosto muito de fazer os tratamentos e gosto mais ainda de ver os resultados. Eu fico assim muito feliz quando a gente trata uma criança e consegue evitar que ela faça no futuro uma cirurgia, uma extração, um tratamento mais invasivo e às vezes é uma criança que se incomodava com a aparência dos dentes, tinha baixa autoestima, sofria bullying e a gente consegue devolver essa autoconfiança para ela muitas vezes antes da adolescência. Então, nesse mês de julho, como minha parte na campanha Julho Laranja, eu vou fazer uma série de vídeos sobre quais são as causas mais comuns de problemas ortodônticos e o que deve ser feito para identificá-los o mais cedo possível. Eu falei aqui bastante, ainda vou falar também, sobre oclusão e maloclusão, mas vamos entender um pouquinho o que é isso? A dentição humana tem regras claras sobre como deve ser o posicionamento do dente e os encaixes dos arcos. Isso foi determinado pela natureza durante a evolução do homem para que os dentes exerçam corretamente as suas funções. Então, quando a gente tem qualquer desvio dessa configuração de normalidade, a gente diz que o paciente tem uma maloclusão, ou seja, uma oclusão que não está dentro dos parâmetros de normalidade. Existem muitos tipos e quase sempre eles têm um impacto negativo na função, ou seja, na mastigação, na fala, etc. E também na estética do sorriso. Mas por que elas aparecem? Por que quando a oclusão está se formando, lá quando a criança está trocando os dentes e está crescendo, alguma coisa não dá certo? Existem muitas causas possíveis para maloclusões. E, com frequência, elas não aparecem de forma isolada, e sim é uma soma de vários fatores que causam a maloclusão. Existem muitas formas de classificá-las, na literatura científica, mas de uma forma simplificada a gente pode dizer que tem as causas pré-natais, que são aquelas que se determinam antes do nascimento, e tem as causas pós-natais, também chamadas de adquiridas, que são aquelas que se estabelecem depois que a criança já nasceu. Como exemplo de causas pré-natais, nós temos as questões genéticas, como, por exemplo, padrões alterados de crescimento, que são herdados, temos alteração na quantidade de dentes, que muitas vezes é familiar, nós temos síndromes, e também entre as pré-natais, nós temos as más formações, que são aqueles problemas de formação que acontecem quando o feto está se desenvolvendo. Um dos exemplos mais comuns são as fissuras lábio-palatinas, que são conhecidas como lábios leporinos. E entre as pós-natais ou adquiridas, que são aquelas que aparecem depois do nascimento, a gente pode citar traumatismos, cárie, perda precoce do dente de leite, doenças sistêmicas, alterações metabólicas, hábitos como chupa-dedo ou chupeta, obstrução das vias aéreas superiores com predomínio da respiração bucal e por assim. Então, nos próximos 3 vídeos, eu vou falar um pouco mais sobre essas causas, pelo menos das mais comuns. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir
E se você acha que tem outros pais que vão gostar de ver isso, pode ficar à vontade de compartilhar. Eu vou ficar bem feliz. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!